Graça e paz da parte do nosso Deus. Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez juntinhos para celebrarmos o nome do nosso Deus. Como é bom estar com os irmãos mais uma vez, como é bom poder contemplar a grandeza do nosso Deus. Eu quero te convidar nesse momento para você fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos, queridos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma semana que Ele nos concede. Feche os seus olhos. Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, ó Deus, porque mais uma vez podemos falar contigo, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque mediante a tantas dificuldades, há tantos problemas que estamos enfrentando, ó Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos poupado e o Senhor tem nos livrado. Eu louvo a Deus, ó Pai, pela Segunda Igreja Batista da Posse e entrego cada membro desta igreja em tuas santas e poderosas mãos. Que o Senhor os proteja, tenha misericórdia dele e os guarde, ó Deus. Ó Pai querido, muito obrigado por tudo, Senhor. Receba, ó Deus, este culto com um cheiro suave no teu trono sagrado. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, sabendo que nada merecemos de ti, mas é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. E nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, com o nosso ministério de louvor. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh Deus, aleluia. Te louvamos, exaltamos, Deus, beleza da tua santidade. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Te louvamos, Deus. Oh, Senhor. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh Deus, queremos te ver, Senhor. Leva-nos mais perto de ti, leva-nos mais profundo. Te louvamos, te agradecemos a beleza da tua santidade, Senhor. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Recebe, Deus, recebe nosso louvor. Aleluia. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Como é bom ouvir o nosso Ministério de Louvor. Louvamos a Deus pela vida de cada componente do Ministério de Louvor. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Nesse momento agora nós vamos orar. Você fez aniversário durante essa semana? Então agradeça a Deus nesse momento. Você tem uma bênção também para agradecer? Agradeça a Deus nesse momento. E nós vamos convidar a nossa irmã Alessandra para nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Ele por todas as pessoas que fizeram aniversário e todas as bênçãos que foram derramadas sobre a vida do povo da Segunda Igreja Batista da Posse. Oremos com a irmã Alessandra. Momento dos nossos aniversariantes da semana. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que completaram mais uma primavera diante do altar do Senhor. Que o Senhor Jesus cubra de bênçãos e renove a cada amanhecer a vontade de vocês servirem a Deus, estar diante da presença do Senhor e apresentando sempre o seu melhor diante do altar. Oremos ao Senhor nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, graças damos a Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Agora queremos te apresentar cada aniversariante dessa semana. Abençoe, guarda, livre e protege de todo mal. O Senhor sabe de tudo que eles precisam e necessitam. Dê conforme a tua vontade, o teu querer. Graças te damos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. Sim, eu creio. É o tema de missões estaduais. Sim, eu creio. Eu creio que o Senhor pode transformar todo o nosso estado. Eu creio que o Senhor pode mover todos os obstáculos. Eu creio que o Senhor tem poder sobre o Hospital da Posse, sobre Mariana Bulhões, sobre o Quer Vida, sobre as cadeias, sobre as prisões. Sim, eu creio. Queridos, nossa igreja está em campanha de missões estaduais e o nosso tema é Sim, eu creio. Você já fez o seu alvo de missões? Ainda não fez? Então faça o seu alvo de missões. Nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ama missões. Nesse momento agora eu passo a palavra para a irmã Fátima do Rosário, que vai trazer para a gente informações acerca de missões estaduais. Irmã Fátima do Rosário. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui com os irmãos nessa noite, mais uma vez para falar de missões estaduais. O nosso tema, diz, sim, eu creio. E a nossa divisa se encontra em João 5:24, que diz assim, na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho no campo. Nós temos visto quantos nossos missionários têm trabalhado e a sua oferta, a sua oração é motivo da nossa gratidão a Deus. E eu tenho certeza
que Deus já colocou para este ano de 2020 no coração de cada um alvo, e que você possa, em nome de Jesus, né, ter a alegria em ofertar, sabendo que esse valor, né, vai chegar a lugares que de repente você não vai ter nem ideia, né? Talvez você não vai conhecer os relatos, mas que eles vão chegar e alcançar vidas, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Sim, eu creio, né, que o estado do Rio de Janeiro precisa ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus. E tudo isso é possível com a sua oração e com a sua contribuição, que também é de fundamental importância. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho escolar. Nós temos a nossa missionária Joana, que desenvolve um trabalho de excelência. Orem por ela, orem pelo seu trabalho. Sabemos que as escolas têm estado fechadas nesse período, mas ela tem trabalhado, ela tem assistido aos alunos, mas quando voltar, quando esse novo momento chegar do retorno, né? Como será? Quantos jovens, quantos adolescentes, né? A missionária e tantos outros que trabalham juntamente com ela, a equipe, encontrará, né, a cabeça desse jovem, desses adolescentes, alguns porque perderam irmãos, outros pai, vó, algum parente da família. Então, assim, ore por esse trabalho, né? Nós temos tantas outras capelanias, capelania militar, capelania universitária, né, esportiva com o nosso irmão Bruno Madeira, hospitalar, pastor Paulo Og, maternidade Mariana Bulhões, né? São tantos os projetos. Então, assim, irmãos, orem e participe dessa campanha. E agora nós vamos ver um pouquinho, né? Um pouquinho do trabalho realizado pela nossa missionária Joana, né? Pela capelania escolar nessa hora. Olá, eu sou Joana Rafael, capelã escolar. Te faço uma pergunta. Quando tudo voltar ao normal, em todas as nossas escolas, como estarão nossos adolescentes, crianças e jovens? Sim, eu creio que tudo poderá ser melhor se você, Batista Fluminense, se envolver na campanha de missões estaduais, nos ajudando, orando e contribuindo para que possamos avançar com o trabalho nas escolas, em todos os municípios, em todo o nosso estado. Nós contamos com você. Sim, eu creio. Oi, eu sou Beatriz, eu sou da Segunda Igreja Batista da Posse e nesse momento eu vou estar orando pela capelania escolar, pelos aqueles missionários que estão dentro das escolas pregando o amor de Cristo. Então, ore comigo nesse momento. Oremos, Senhor. Muito obrigado por nós estarmos aqui debaixo da sua santa presença. Obrigada por nos estarmos à vida e por nos estarmos vivos aqui para te adorar cada dia mais. Senhor, eu quero te pedir pelos aqueles missionários que estão dentro daquelas escolas, Senhor, pregando o seu amor, pregando a sua fidelidade para aquelas crianças e para aqueles jovens, que muitas das vezes têm os lares destruídos, Senhor. Eles estão lá levando a esperança, levando o amor, principalmente o amor. Obrigada, Senhor. Obrigada por levantar essas pessoas, levantar esses missionários para levar a sua palavra, uma palavra de vitória para aquelas pessoas, Senhor. Obrigada por nós vermos vidas sendo transformadas diante da palavra desses missionários, Senhor. Quero pedir que o Senhor esteja cada dia mais capacitando aquelas pessoas que estão ali em frente, Senhor. E nós, as nossas orações, vão sustentar cada dia mais esses missionários dentro dessas escolas, Senhor. Trabalhando com esses jovens, com esses adolescentes dentro do meio escolar. Quero te pedir por eles, Senhor. Esteja com eles. Dê sabedoria. Dê amor para que eles possam cada dia mais levar o seu evangelho para dentro daquelas escolas, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos,
A nossa igreja, ela está de portas fechadas, porém ela não está parada. Todos os ministérios, todos os grupos, eles estão ativos, estão trabalhando. Vai aparecer aqui, ó, na tela, todos os logos aí dos ministérios que estão ativos na nossa igreja, que estão trabalhando. Todas as segundas-feiras, às 18 horas, temos o culto do clamor com o Ministério de Mulheres e tem sido uma bênção, irmãos. Ali nós cantamos, ouvimos a palavra, nós oramos, tem sido uma bênção. Se você está de fora, se você ainda não participou, entre lá no grupo e participe. Temos também os jovenscentes que estão também se reunindo. Vocês viram que semana passada eles postaram diariamente orações. Essa semana eles vão orar em dupla e eles escolhem lá um livro da Bíblia, estudam esse livro e no sábado eles se reúnem virtualmente e discutem ali, tiram as dúvidas do livro da Bíblia e conversam ali. Tem sido muito legal. Os jovenscentes também estão ativos. Temos também o grupo de homens, o ministério de homens da nossa igreja, que estão fazendo culto de oração e eles abriram para toda a igreja. Nós participamos também. O líder, o irmão Carlinhos, está lá na direção desse culto e nós também participamos. Aos sábados, uma vez por mês, temos o projeto Déboras, que são mães de joelho, filhos de pé, que oram também. É um projeto também que está ativo na igreja. Temos as segundas-feiras, missões estaduais, está se reunindo lá também numa sala de bate-papo. Cada segunda-feira é um grupo diferente, que ali ora, ouve palavra e ouve sobre missões estaduais. O Ministério de Louvor também está se reunindo. Eles escolhem um dia da semana, se reúnem ali em grupo, oram, cantam, leem a palavra, estudam, conversam, estão ali ativos também. Todos os domingos, às 8h30, nós temos culto de oração. E 9h15, temos a Escola Bíblica Dominical, uma escola viva que transforma vidas. Temos também à noite, às 19h30, o culto de celebração. E vem aí o culto do Ministério Diaconal. Atenção, diáconos da CIB da Posse, prestem atenção lá no grupo que vocês vão ver ali a data do culto do corpo diaconal. Queridos, a nossa igreja está trabalhando, está em comunhão. Se você está de fora, se você pertence a qualquer um desses grupos que estão aqui e não está participando, participe, não fique de fora. Entre no seu grupo de interesse e participe também. Amém? Meus queridos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Agora com o nosso querido pastor Wagner, que irá ministrar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Com a palavra, pastor Wagner. Olá, queridos, boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Chegamos aí a mais um final de semana, fechamos mais um ciclo nesse nosso trabalho aí de afastamento social por conta da pandemia do coronavírus, mas eu quero te animar, dizer para você que a gente tem feito um bom trabalho e que agora o desfecho já está bem mais próximo. Daqui a muito pouco tempo, tenho certeza, tudo isso vai passar, nós vamos voltar aos nossos encontros presenciais, o templo vai voltar a funcionar. Eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia especial, onde poderemos juntos voltar a cultuar o Senhor no templo. Mas enquanto isso não acontece, você pode participar das atividades que a igreja tem realizado, alguns diariamente, outros semanalmente, como foi informado pela nossa irmã Marliette já no início da nossa transmissão. Você vê que a igreja está funcionando, todos os departamentos estão, de alguma maneira, seja semanal ou diário, fazendo atividade virtual. Então, se você não está participando de nenhuma atividade nesse momento, eu peço a você que procure lá esse seu grupo de interesse e vá participar de uma das atividades que a igreja está realizando. São muitas. A igreja está em pleno funcionamento, só não estamos nos encontrando ali de maneira pessoal, mas
Estamos através das redes sociais, através dessa ferramenta interessante que é a internet, mantendo as atividades da igreja. Eu confesso que com um volume até maior de atividades, né, nesses últimos 3 meses. Então, eu quero aí te animar, dizer a você que levante a cabeça, as coisas estão caminhando bem, a igreja tem reagido muito bem e a gente vai chegar a um desfecho muito rapidamente, creia nisso. Bem, eu quero aproveitar aqui para trazer algumas informações. A gente tem sempre aqui feito pedidos de oração, trazido informações atualizadas acerca dos nossos irmãos que estão ali com mais dificuldade, e eu gostaria de atualizá-las aqui a vocês em alguns aspectos. Primeiro eu quero falar do Luiz, o esposo da irmã Jacira. Você lembra? Luiz fez uma cirurgia de grande porte, passou, por um período mais complicado no início da recuperação, mas a informação que tenho, e tenho acompanhado isso quase que semanalmente, ele está muito bem, ele está ali avançando de maneira bem satisfatória no tratamento. Jacira disse que, inclusive, a última informação que veio do hospital é que em muito pouco tempo o Luiz vai, inclusive, poder se livrar da sonda, que é hoje o maior problema para o Luiz. Ele se alimenta através de uma sonda, e a dificuldade é que essa sonda não permite que ele deguste o alimento, não permite que ele tenha aquele prazer, em se alimentar, a sentir o sabor. É apenas uma questão de manutenção do sistema. Então, uma comida pastosa que precisa, através dessa sonda, ir direto para o estômago. Isso traz algum desconforto e além de fazer com que aquele momento tão prazeroso que é o momento da refeição não possa ser percebido pelo Luiz. E isso tem deixado o Luiz ali meio desconfortável, ele então rejeita um pouco, ele quer alimentar-se só mesmo para aquela quantidade que mantém o sistema funcionando. Isso tem trazido alguma dificuldade, porque tem feito o Luiz perder peso. Mas, fora essa dificuldade, ele está se recuperando muito bem, e o que a gente vai pedir aqui é que você continue orando pela Jacira e pelo Luiz, e principalmente para que o Luiz tenha tranquilidade, que ele tenha calma, que ele suporte um pouco mais essa dificuldade, porque o desfecho positivo já está aí bem próximo. Lembro também do nosso irmão Domingos Couto, irmão lá do diácono Rolando e do irmão Daniel, que nós pedimos orações por ele na última semana, e ele continua hospitalizado, realizando os exames que são necessários. O quadro ainda é complicado, é um quadro difícil, mas ficamos aqui nessa oração, nessa corrente positiva, pedindo ao Senhor que Deus abençoe a vida do irmão Domingos, e que o irmão Domingos possa, na medida aí da vontade do nosso Deus, se recuperar o mais rapidamente possível e voltar lá ao convívio dos familiares. Eu quero pedir a você também que inclua nas suas orações, a partir de agora, 2 parentes do nosso querido Pastor Elias. Pastor Elias conversou comigo ontem e me informou que ele tem uma irmã que reside em São Paulo, que está num quadro mais complicado, tem uma idade já um pouco avançada, uma senhora de 80 anos, e está com coronavírus, está hospitalizada, está internada, e o quadro não é um quadro muito bom. Então você ora. E ele tem um irmão também, que esse reside aqui no Rio de Janeiro, e também está passando por dificuldade de saúde. Então, nas suas orações, lembre lá da cunhada e do irmão do nosso querido Pastor Elias. Ele conta com as orações da igreja. Muito bem, eu quero convidar você a refletir um pouquinho essa noite, e vou pedir licença aqui à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje participou lá da Escola Bíblica Dominical, e foi um dia especial porque é uma lição que foi ministrada hoje muito importante, muito interessante. O pastor acompanhou lá toda a trajetória dos colegas professores, da atividade produzida pela direção da escola, e vou pedir licença aqui para tentar colaborar. O pastor aqui vai tentar botar um pouquinho mais de informação naquilo que foi ministrado hoje pela manhã, porque foi muito interessante e é muito importante. E eu vou pedir licença aqui à nossa diretora e vou utilizar o texto que ela utilizou na abertura da Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você acerca
dessa realidade. Então, eu vou ler carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Vou repetir, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Você sabe, o pastor lê sempre na NVI, e eu então lerei aqui e peço a você que me acompanhe aí. Diz assim o texto: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Muito bem, esse é um texto bastante conhecido. É uma produção do apóstolo Paulo, e o Paulo aqui fala de algo que eu já tenho tentado conversar com você há bastante tempo. Eu não sei se você percebeu, obviamente, claro, deve ter percebido, que eu sempre pergunto a você, seja aqui nesse contato virtual, seja através das mensagens lá nos grupos da igreja, toda vez que me comunico ou com o grupo da igreja ou com algum irmão individualmente, eu sempre pergunto: está tudo bem? Você está bem? Né? E essa pergunta, normalmente, para a maioria das pessoas, pode parecer que é só uma pergunta retórica, né? Aquela famosa pergunta retórica cuja resposta a gente já tem mais ou menos convicção de qual será. A pessoa responde até por uma questão de zelo educacional, diz assim: está tudo bem, pastor, né? Tudo vai caminhando bem. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe que é muito importante. Quando eu faço essa pergunta a você, seja pessoalmente, seja lá numa rede social, através de um contato virtual, eu estou indo um pouco mais a fundo. Eu não estou necessariamente perguntando acerca das circunstâncias, eu não estou perguntando acerca de como é que está a sua realidade naquele momento, olhando para aquele retrato de momento da sua vida. Não é disso que eu estou falando, porque a gente realmente, da maneira que mais se utiliza, é essa, é de fazer essa pergunta: se está tudo bem, se tudo corre bem, se a sua vida vai bem, no aspecto das circunstâncias. E aí, quando a gente leva essa pergunta apenas para a questão das circunstâncias, uma armadilha se apresenta diante de nós, porque em algum momento, com certeza, a resposta vai ter que ser negativa. Porque quando as circunstâncias estão aí sendo observadas para responder essa pergunta, a gente vai ter que botar muita coisa no circuito. Quando eu pergunto apenas acerca das circunstâncias, está tudo bem? Aí você vai ter que levar em conta a saúde, se está bem, as finanças, o momento de relacionamento atual, as questões trabalhistas, as questões de humor, de sentimentos. Tudo isso acaba influenciando nessa resposta, para saber se realmente tudo vai bem. Mas eu quero olhar para uma outra possibilidade nessa pergunta, e baseado nessa fala do apóstolo Paulo, porque já ficou bem claro para todos nós que Jesus vai além das circunstâncias, e o apóstolo Paulo aprendeu isso com Jesus e também ia para além das circunstâncias. Então, quando eu digo para você, e a pergunta é: está tudo bem na sua vida? Vai tudo bem? Eu não estou falando de circunstâncias. Eu quero saber se você está vivendo bem. E para viver bem, à luz dos evangelhos e à luz da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as circunstâncias precisam ficar de lado. Elas precisam ser desconsideradas. Elas não podem ser suficientes para interferir no fato de você estar bem ou não. E eu quero que você esteja bem. E para isso eu quero mergulhar um pouquinho com você nessa ideia do apóstolo Paulo, que ele aprendeu com Jesus. Porque Jesus já havia dito isso para a gente, que o nosso estado de espírito,
a nossa caminhada, a nossa vivência, a determinação de estar bem ou não tem a ver com o momento que vivemos. Se perguntássemos para a maioria das pessoas, nesse exato momento, se elas estão bem de acordo com as circunstâncias, a resposta da maioria seria negativa. Vivemos um confinamento, vivemos incertezas, vivemos dificuldades, passamos por lutas que não havíamos conhecido ainda, então tudo isso junto só poderia, representar uma resposta negativa. Mas Jesus, quando fala de uma vida que está bem, ele não se refere às circunstâncias. Tanto é que ele já tinha nos orientado. Lembra lá da fala do Senhor Jesus? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso é disso que ele está falando, é de bom ânimo. Paulo também reproduz essa ideia, quando lá em Filipenses, ele diz: aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Então, não importa se está ruim, se está bom, se hoje está um pouco melhor, se hoje está um pouco mais difícil. Não, é preciso que você esteja sempre bem. Essa proposta do Senhor Jesus. Mas eu tenho certeza que você já está fazendo uma pergunta que eu quero te ajudar a elucidar. A pergunta é: pastor, então como viver bem com tantas dificuldades? É só a gente mudar o foco. É só a gente olhar para a proposta de Jesus. É só a gente enxergar o que realmente importa. E aí a gente vai conseguir avançar e vai ter essa vida que a gente chama que vai bem, a despeito de todas as dificuldades e lutas que a gente enfrenta. Quando a gente começa a pensar um pouquinho nisso, a gente tem que encontrar um foco diferente para poder olhar para a realidade da vida. E o foco que a Bíblia nos propõe é uma vida de serviço, é uma vida de proximidade de Jesus. E hoje pela manhã a lição foi fantástica para falar acerca disso, a falar acerca dessa realidade dos que se convertem, dessa realidade de afastar-se das coisas do mundo. E quando a gente olha para esse texto que o Paulo produziu aqui, não é raro, aliás, é a maneira que mais nos chama a atenção, de focarmos sempre na questão ali do pecado, Quando a gente não se amolde ao mundo, aí a gente pensa logo lá naquela relação de atos pecaminosos que a gente pode cometer, e a gente fica ali sempre firmados naquela posição de afastamento desses atos pecaminosos. Mas existe um outro lado, e é desse lado que eu quero tratar. É esse lado que aparece aqui também na fala do apóstolo Paulo, é esse lado que aparece nos ensinamentos de Jesus, onde a gente olha para a nossa realidade de maneira satisfatória, onde a gente olha para a vida e agradece a Deus porque existe, agradece a Deus porque está vivo, agradece a Deus porque Ele está nos permitindo cumprir essa etapa aqui da existência. Alguém já disse de maneira equivocada que somos seres humanos com uma experiência espiritual. Eu quero inverter a ordem e dizer que somos seres espirituais passando por uma experiência humana, passando por um tempo aqui como seres humanos, nesse corpo carnal, precisando de tantas coisas materiais, mas isso na nossa totalidade existencial é um período bem pequeno. Então, se esse período é pequeno, passa rápido, e eu me lembro de ter ouvido o nosso querido irmão Diácono Orlando, na aula que ministrou hoje, falar sobre isso, me chamou a atenção, essa ideia mesmo de que se a vida é curta, se ela é fugaz, se passa rápido, a gente tem que aproveitar ela da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível de aproveitar a vida? É aliando-se e servindo ao Senhor. Porque quando você emprega essa sua vida em servir ao Senhor, você vai perceber que as circunstâncias passam a ser secundárias. Elas passam a ficar em segundo plano e não nos atrapalham nessa caminhada. E não nos atrapalhando nessa caminhada, o nosso ânimo sempre vai ser um ânimo bem melhor do que aquilo que acontece conosco quando a gente foca apenas nas circunstâncias. A gente tem um hábito de olhar para a vida da gente e ficar se lamentando por aquilo que não conquistamos, por aquilo que não fizemos, por aquilo que ainda não somos. Mas a ótica de Cristo é diferente. A ótica de Cristo é
valorizar aquilo que somos, valorizar aquilo que possuímos, valorizar aquilo que já conquistamos. Eu me lembro muito bem de Jesus dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então, se você tem essa perspectiva, se você age dessa maneira, se o teu foco está em se relacionar com Deus, e é disso que o Paulo está falando, né? Que precisamos renovar as nossas mentes, que a gente não pode se amoldar ao mundo, porque o mundo pensa nessa percepção ali de questões, né, de necessidade de momento, de circunstâncias que acontecem. Então a gente fica meio frisado às vezes, paralisa a vida porque não conquistou isso ou aquilo, porque está faltando isso ou aquilo. Já percebeu como é que o foco é sempre naquilo que não conseguimos? Mas começa a focar naquilo que conseguiu, começa a focar naquilo que já realizou, começa a focar naquilo que já conquistou e valoriza isso. Valoriza isso que você já conquistou. Eu, por exemplo, cheguei a 55 anos. Então, quando eu olho para trás, né, os últimos 55 anos, eu dou glória a Deus, porque cheguei até aqui e conquistei algumas coisas interessantes. Outras poderia ter conquistado? Sim. Desejo outras coisas? Também, mas meu foco não está lá. Meu foco agora está naquilo que eu já possuo. Meu foco está em agradecer a Deus esse momento que vivo, essa oportunidade que Ele me dá. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque até antes da minha conversão, o meu foco era exatamente o contrário, era o foco do mundo, era o foco, né, naquilo que não conseguia ainda. E você já percebeu que isso trava a nossa caminhada? Você já percebeu? Já percebeu aquela pessoa que tem dificuldade de caminhar, que está sempre com um problema, porque ela está sempre focada no outro e naquilo que o outro conquistou e ela não conquistou, naquilo que o outro já caminhou e ela ainda não caminhou, naquilo que o outro já alcançou e ela ainda não alcançou, naquilo que o outro é e ela ainda não é. E isso traz um prejuízo enorme para a minha e para a sua vida. E eu me lembro aqui de um teólogo, né, muito importante chamado Russell Shedd, que morreu recentemente, Dr. Russell Shedd. Ele dizia uma coisa fantástica, ele dizia assim: o crente que trabalha não dá trabalho. Agora, o crente que não trabalha, esse dá um trabalho tremendo. Isso é a mais pura verdade. Você já percebeu isso? Olha para a realidade da nossa igreja. A turma está toda empenhada, a turma está trabalhando, a turma, né, gasta lá a sua energia, o seu tempo para fazer a obra de Deus e não tem tempo de ficar aborrecido. Não tem tempo de ficar chateado, não tem tempo de ficar desanimado, porque tem muita coisa para fazer e sempre na obra do Senhor. E quando você faz alguma coisa para o Senhor, você esquece mesmo das suas dificuldades. É tão prazeroso fazer alguma coisa para Deus que você esquece ali das suas lutas, das suas dificuldades. E a gente tem que lembrar do que o apóstolo João escreveu. Ele diz que o Senhor procura adoradores, né, que o adorem em espírito e em verdade. Ser um adorador de Cristo é trabalhar na causa de Cristo. Ser um adorador de Cristo é doar-se para essa obra de Cristo. Você já viu quando aquela pessoa que é muito empenhada no trabalho da igreja, ela está sempre animada? Ela não está cansada, ela não está reclamando, ela não tem queixas a fazer naquele momento, ela está focada sempre no trabalho. E isso vai fazendo com que essa vida da gente seja boa, esteja sempre bem. Eu fico impressionado com alguns irmãos que trabalham com afinco na igreja e não os vejo reclamar, embora eu saiba, eu conheça a realidade deles e saiba que eles passam por lutas, enfrentam dificuldades, circunstâncias são complicadas na vida deles em vários aspectos. Mas isso não aparece, isso não faz, né, com que ele seja entristecido. Ele encara isso com a maior naturalidade, ele parte para cima, ele desenvolve ali a sua vida e por isso é um vencedor. E eu quero que você também seja um vencedor. Então, quero te animar essa noite a mudar o foco, a ter essa percepção de que a vida é boa e que você está sempre vivendo bem. Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.